Olá, muito bom dia a todos. Hoje é dia da nossa aula de geografia, né? A sala de aceleração A. Hoje, gente, nós iremos falar sobre a composição de um país, estado e de uma nação, né? Os conceitos do país, estado e nação, o estado brasileiro e os três poderes, né? O país, estado e nação. Embora muitas vezes sejam tratados como sinônimos, os conceitos de país, estado e nação têm significados diferentes, né? Chama-se país o território geograficamente delimitado, habitado por uma população com história, culturas próprias, né? O território de um país é delimitado por quê? Por fronteiras que podem ser naturais e podem ser convencionais. Naturais. Quais são as fronteiras naturais? Um rio, uma cordilheira, né? E as convencionais, conforme as convenções e tratados dos governos. Por exemplo, nós fazemos fronteira com Paraguai, né? Com a Venezuela, com a Bolívia, e tudo isso foi feito a acordos ou tratados, né? Entre os governantes para delimitar o seu território. Vou também aqui fazer uma explanaçãozinha com relação ao território brasileiro. Nós somos o quinto no mundo em extensão territorial. Nós temos precisamente 8.515.767 quilômetros quadrados de extensão territorial, né? Somos o quinto. O primeiro é a Rússia, com mais de 17 milhões. Em seguida vem Canadá, com 9.984. Terceiro, Estados Unidos, com 9.831. E a China, com 9.600.000 quilômetros quadrados. Uma observaçãozinha aí. O país mais populoso do mundo, ele é o quarto em território. No caso, a China. Tem mais de 1,5 bilhão de habitantes, né? Já o Canadá é 9.984. É o segundo. E ele é um país pouco habitado. Só essa observaçãozinha aí. Então vamos falar um pouco agora nós falamos sobre o país, né? Vamos falar do estado. Para designar um conjunto de instituições que garantem a elaboração e o cumprimento das leis e a segurança do território. Foi criado o Estado. O Estado tem que ter o seu representante. Quem é o representante do Estado maior? O chefe do executivo é o governador. É isso? Em geral, os Estados estão organizados também em três poderes: poder executivo, legislativo e judiciário. Então, não só os Estados, como o país e os municípios também têm essa organização. Por exemplo, o país, quem é o chefe do poder executivo? É o presidente da República. No estado é o governador e no município o prefeito. Quem faz parte do legislativo do país? Na Câmara Federal, os deputados federais e os senadores, que é no Senado, né? A nível nacional. A nível estadual, são os deputados estaduais. E a nível municipal, legislativo, quem faz parte são os vereadores. No caso do nosso município, nós temos 13 vereadores. Então, retomando aí, executivo, poder executivo, nas três esferas da nação, da União, né? Do país, do estado e do município, é presidente, governador e prefeito. O legislativo, na esfera federal, Senado e deputado federal. No estado, deputado estadual. E no município, vereadores. Ok? Então, dando continuidade, nação. Consideramos nação um grupo de pessoas com características comuns, como língua,
costumes e religiões. Então, por exemplo, eu faço parte de qual país? Nós fazemos parte do Brasil. Nós temos costumes, línguas, né, como a língua e religião. Então, mas por exemplo, na questão de divisão no país, tem vários costumes. Só que nós temos o nosso costume do nosso país. A Venezuela tem a dela, a Argentina tem a dela também. Mas, por exemplo, aqui em Brejo Santo nós temos uma cultura diferente, nós temos a nossa nossos costumes, nossa religião. Já tem outro estado ou outra cidade que já muda. Por exemplo, aqui, qual a cultura maior aqui do nosso município? A gente é a festa do dia do município, dia 26, e a vaquejada, né? E no Brasil afora tem todos os seus costumes, né? E tem a sua religião, e a nossa língua é a mesma, né? Só que nós temos mais de 500 línguas indígenas, entrando já na história, né? Mas a nossa língua oficial, nós adotamos a língua portuguesa, até porque nós somos colonizados por eles, não é isso? Então vamos lá. O Estado brasileiro. O Estado brasileiro pode organizar seus governos de maneiras diferentes, né? Há, por exemplo, países que adotam a monarquia, um governo governado por um monarca, um chefe de Estado, rei ou rainha. No nosso caso, nosso regime é o quê? Presidencialista. Nós temos um presidente que é eleito pelo povo, assim como temos um governador e prefeitos, que são eleitos pelo o voto direto, né? A democracia. Então, é toda uma votação, é escolhido pelo o povo. Falando mais um pouco aí do poder legislativo, gente, como eu falei, nós temos lá em Brasília, né, os deputados federais e senadores. E senadores, gente, falar de senadores, eles é quem fazem as leis. Quem executa as leis é o judiciário, né? Diz, juiz fulano de tal soltou fulano, mas quem legislou, quem fez as leis, foram os nossos representantes, os senadores, né? Então, os desembargadores, os juízes, os ministros do Supremo, eles aplicam a lei. Eles são o guardião maior da lei, é o Supremo Tribunal, o STF. Ok? Só para lembrar a vocês aí. Então, nós falamos sobre o país, Estado e Nação, falamos sobre os três poderes, né? Executivo, Legislativo e Judiciário, eu defini cada um deles. Defini também falando sobre a composição do Estado, do país, da nação, e mais precisamente do Estado brasileiro. E falando também sobre a extensão territorial do nosso país e de outros países, né? Que nós estamos entre o quinto maior do mundo, ok? Então, gente, agora eu vou passar para vocês aí, deixar um link da nossa atividade de hoje, certo? E pelo amor de Deus, eu peço, eu imploro, que tem muito aluno aí que não está botando sua identificação correta. E lá no Google Forms tem dizendo se é aceleração A, B ou C, ou se é única. Aí o que tiver lá, você vai marcar e colocar seu nome completo. Para aquelas pessoas que não conseguem acessar o Google Forms, você me chamar no privado que eu mandarei o print para vocês. Aí daí vocês copiam, resolvem e mandam um print para mim também, ok? Porque eu tenho que ter as devolutivas para servir a frequência de vocês e simultaneamente as notas, né? Porque é muito importante a participação de todos, tá ok? Então, por aqui termina a nossa aula de hoje. A todos, bons estudos e um bom dia.